convidar a ficar de pé. Nós vamos ler o texto de João, Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João. Vamos ler aqui os primeiros versículos, do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Vamos orar. Aleluia, Deus. Como é bom, Senhor, nós estarmos aqui na Tua casa, nesta que é a casa de Deus, porque nós somos a Tua casa. E nós estamos aqui, Senhor, com muita alegria no nosso coração, porque aqui, Senhor, é um lugar que tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, ó Deus, enche o nosso coração, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Deus, como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, como é bom poder adorar, bendizer o Teu nome, cantar cânticos, Pai, é tão precioso. E o nosso coração, Senhor, está cheio de ações de graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela Tua paz, pelo pão que não tem faltado na nossa mesa. Que bênção, Pai. O Senhor verdadeiramente é o nosso supridor. Por isso, neste momento, nós queremos também nos alimentar do pão da vida, que é a Tua palavra. Amém. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de ter atenção, de estarmos focados, com nossos ouvidos e corações abertos, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Peço sua atenção, então, que a partir desse momento, não pense mais nada. Vamos agora focar na palavra. Que agora há pouco, nós tivemos no louvor, então, na adoração, ficamos focados na adoração. A adoração é quando você está focado em Deus. Então, não é porque terminou a parte da música que você vai relaxar e achar que agora, pode ficar de qualquer maneira. Não, agora é o momento de maior foco do culto, é o momento da palavra. Eu fico muitas vezes triste com gente que fica disperso, levanta, sabe, vai para dentro, sabe? Gente que dispersa às vezes. Não pode, irmão. Você tem que estar com muito cuidado para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você nessa noite. Amém, amados? Então, nós lemos aqui um texto deste Evangelho que é conhecido por ser o Evangelho de João. Nós temos no Novo Testamento o chamado 4 Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um Evangelho diferente. Se você observar os 3 primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito semelhantes. Eles têm mais ou menos as mesmas coisas, a mesma narrativa, muito semelhante, muito parecida. Por isso que eles são chamados de os evangelhos sinóticos, porque eles são muito semelhantes. Mas João é um evangelho diferente, muito diferente. Para você ter uma ideia,
90% daquilo que João trata no seu evangelho não tem nos 3 evangelhos anteriores. Por isso que ele é peculiar, ele é diferente. 90% do que é narrado por João, os 3 evangelistas anteriores não colocaram nos seus evangelhos. Então é muito especial a gente atentar muito para esse evangelho, porque a gente percebe que ninguém conheceu tão bem Jesus como o evangelista João. Ele conheceu muito bem Jesus. Vocês sabem que Jesus tinha 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, tinha 3 em particular, que era Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, mais íntimos de Jesus. Em muitos momentos você percebe que Jesus sai e leva esses 3, não leva todos junto com ele, porque esses 3 estavam mais próximos dele. Jesus assim decidiu, escolheu, e assim foi feito. Mas existem alguns momentos especiais em que mostra que João tem um relacionamento especial, diferenciado com Cristo. Uma das narrativas fala, por exemplo, uma coisa inusitada, que só João fez isso, ao momento que é dito que João coloca a cabeça no ombro de Jesus, aqui no seio de Jesus, mostrando uma intimidade que nenhum dos apóstolos ali tinha. Uma outra peculiaridade assim, de João, que é muito precioso, é que Jesus, por exemplo, quando está na cruz, antes dele morrer, ele fala com João. E o que ele pede para João? Ele pede para João cuidar da sua mãe, Maria. Diz para ele: João, eis ali a tua mãe. E diz para Maria: eis ali o teu filho. Então João soube que daquele momento em diante ele teria que cuidar de Maria, e ele cuidou. Ele cuidou de Maria, ele levou ela junto consigo, e até a morte de Maria ele cuidou dela. Então isso é uma coisa especial na vida deste evangelista. Quer ver outras coisas especiais na vida de João? Por exemplo, todos os apóstolos morreram de forma violenta. Todos os apóstolos foram martirizados, morreram das mais diversas formas, como Paulo, que foi decapitado, como Pedro, que foi crucificado de uma forma muito horrível, porque ele foi crucificado de ponta cabeça. Diz até que ele pediu para ser crucificado dessa maneira, de ponta cabeça, porque ele não queria se igualar com Jesus, né? Então todos esses apóstolos, eles morreram de forma violenta, foram martirizados. Mas João foi o único apóstolo que permaneceu até a velhice. Nenhum dos apóstolos conheceu a velhice, não teve tempo, morreram antes, morreram praticamente jovens. Mas João, por exemplo, quando ele escreve esse evangelho, já estava com 90 anos de idade. Olha quanto que ele viveu. Ele escreveu esse evangelho quando estava com 90, logo em seguida ele foi para o exílio, lá em Patmos, onde Deus deu uma revelação para ele lá do Apocalipse, né? Então João tem essas peculiaridades na vida dele, né? Ele esteve com Jesus, por exemplo, quando Jesus é preso, né? Todos os discípulos fugiram. Quem que ficou lá junto, ao lado, que foi até lá onde ele foi preso? João esteve com ele até o último dia. O único que não fugiu foi João, que ficou do lado de Jesus até os últimos momentos que ele pôde, né, estar ali e esteve com Jesus. Então a gente percebe realmente que há uma intimidade maior com este evangelista, né, chamado João. Por isso que o livro dele é muito especial, porque ele traz um entendimento de doutrinas, de ensino, de um ensinamento que os outros 3 evangelistas, que foram, digamos, mais históricos, né? Eles levantaram fatos, Mateus, Marcos, Lucas, né? E eles eram mais históricos, fizeram um levantamento de tudo que aconteceu, é claro, não tudo, uma parte, porque está escrito,
na palavra de Deus, que se tudo que Jesus fez fosse narrado, não haveria livros para conter. A gente pensa que esses milagres que a gente vê aqui nos evangelhos, foi tudo que Jesus fez. Não, Jesus fez muito mais. Ele fez muito mais do que esse que está narrado aqui. Aqui não dava para poder colocar tanta coisa. Esse é um livro de, sei lá, 5.000 páginas para poder descrever tudo que ele fez e o que ele ensinou, né? Então aqui nós temos a graça do Espírito Santo que norteou, orientou então esses evangelistas para que eles pudessem ministrar ao povo através do Espírito. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que João, quando escreve esse evangelho, ele tem um objetivo. Ele não escreveu por escrever. Aliás, eles não escreviam por escrever. Cada carta que Paulo escreve, se você atentar, você vai ver que por trás de cada carta que Paulo escreve, ou que João escreve, ou que outros apóstolos, discípulos escreveram, sempre tem um objetivo. Alguma coisa que ele está sabendo, e por causa daquilo ele se sentiu imbuído, né? Vamos dizer assim, forçado espiritualmente a escrever, porque havia uma necessidade. E João, ele tinha um objetivo. Por que é que ele escreveu este evangelho? Ele próprio escreve qual é o motivo. Eu queria compartilhar com você, porque ele fala qual é o motivo da sua escrita, que está nesse próprio livro de João, no capítulo 20, no verso 30 e 31, João 20, 30 e 31, que eu vou ler aqui para os irmãos, junto com os irmãos, né? Que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, ou seja, os que foram escritos, estes, porém, que foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, no coração de João, tinha dois objetivos. O primeiro deles é que ele escreveu tudo que escreveu para convencer as pessoas que fossem ler este Evangelho, ou ler esta carta dele, pudessem crer em Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele. Ele então fez todas essas narrativas, colocou todos esses milagres, né? Os milagres que ele cita aqui, a maioria deles não está nos outros evangelhos, esses grandes milagres que ele dá. E ele dá uma narrativa assim, bem mais extensa, né? Ele presenciou, ele soube de tudo isso que aconteceu. Então ele diz assim: estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo. O que é a palavra Cristo? É a palavra Messias, é aquele que haveria de vir. Ele está provando para aqueles que estavam lendo, principalmente os judeus que fossem ler, né? Essa carta dele é muito abrangente, foi lida por judeus e também pelos gentios, por todas as pessoas da igreja, mas ele queria provar o quê? Que Jesus não era um homem comum, não era mais um profeta, mas que ele era o Cristo, o Messias especial, que haveria de vir, né? O grande libertador de Israel, aquele prometido, né? O grande profeta profetizado nas Escrituras. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, amados, hoje a gente usa isso de uma forma muito comum. Todo mundo é filho de Deus. Você é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas nesse tempo a coisa não era assim. Filho de Deus era aquele que tinha a mesma natureza do Pai. Por que ele era chamado Filho de Deus? Porque João quis mostrar que ele era Deus. Amém, amados? E que crendo, se vocês crerem nele, se vocês crerem em tudo isso que eu estou escrevendo, vocês vão ter vida em seu nome.
Não só vida interior, que eu falei dessa alegria. Irmãos, das coisas que me encantou no Evangelho, eu não me converti a uma religião. Eu não me tornei evangélico. Eu nem gosto. Então as pessoas me perguntam qual é a tua religião. Eu não gosto de rótulos. Eu sou um seguidor de Jesus, né? Então a gente sabe, irmão, que quando há uma mudança na nossa vida, é isso que acontece. Coisas que me maravilhavam, me maravilham até hoje, é essa paz interior que eu sinto o tempo todo. O meu coração é cheio de paz. Como eu falei da alegria, o meu coração o tempo todo é cheio de alegria, não é algo que eu forço, eu não preciso, porque é algo que vem de dentro para fora. Isso é vida. O que é vida na Bíblia? A Bíblia fala de dois tipos de vida: essa vida espiritual interior, e fala da vida eterna. Ambas têm a noção de qualidade. É uma qualidade de vida. O que os cristãos podem ter na terra é uma qualidade de vida interior. O fruto do Espírito. Nós andamos no Espírito. Nós recebemos luz do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você crê nessas verdades que João pregou, e você crê no Senhor Jesus, ele diz que acontece um milagre, que é o Espírito Santo vem habitar dentro do homem. É o Espírito Santo que convence o homem da verdade, do juízo e da justiça. Quem é que convence o homem de que a Bíblia é a verdade? Não adianta querer forçar, tentar dizer, não, mas a gente vê na história, querer convencer as pessoas de que a Bíblia é verdadeira, porque tem fatos históricos que aconteceram, tem profecias que aconteceram. Irmãos, não adianta. A gente deve, claro, pregar às pessoas isso, mas irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Como é que a gente tem certeza que essa é a palavra de Deus? A certeza que nós temos é porque o Espírito Santo nos tornou claro. Ele nos deu luz para saber. Quando a gente lê, o coração queima por dentro. A gente sabe que isso é a palavra de Deus. Esse conhecimento. O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Tudo isso vem do Espírito Santo. Então, a gente não pode, eu não consigo conceber, irmãos, tem alguma coisa errada quando eu vejo um cristão triste, acabrunhado, que vive uma vida de reclamação, que vive uma vida cheia de dúvidas e, sabe, não consegue ter uma vida vitoriosa. Tem alguma coisa errada, porque isso deveria ser natural em nós. A vida de Deus em nós tem que ser algo natural, porque se eu nasci de novo, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. A vida velha passou. A gente não vive pecando e saindo, não é porque a nossa religião não permite. Por isso. É porque a nossa vida mudou. O coração mudou. A mente mudou, tudo mudou. Uma mudança sobrenatural. E é por isso que a gente hoje tem prazer em servir ao Senhor. Eu não preciso estar longe da igreja para fazer coisa errada. Eu não preciso estar longe da vista do pastor para fazer coisa errada. Eu não preciso disso, não preciso. Porque eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. E o meu Deus é aquele que anda comigo todo o tempo. Eu sou perfeito? Não. Mas quando eu erro, quando eu peco, que eu peco, claro, eu sou humano, eu erro, eu peco às vezes, mas o que acontece? Na hora eu percebo o Espírito. Quando eu piso na bola, eu sei quando eu piso na bola, porque o Espírito Santo vem e fala. Claro que não com essas palavras, né? Você pisou na bola, né? Mas eu sei no meu espírito que eu errei. Às vezes, uma palavra que você fala mais dura, uma crítica que você faz mais dura, quem tem o Espírito
Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo não fala nada. Ok. Mas tem momento que ele fala com aquele aperto. Aí eu sei, errei. É hora de pedir perdão. É hora de ir lá no meu quarto e me humilhar. Eu nunca me lembro de uma vez só que eu entrei no meu quarto me arrastando por causa de algum pecado, em que eu confessei o meu pecado ali diante do Senhor, em nome de Jesus, que eu não fosse restaurado. Todas as vezes eu fui restaurado. Eu sempre saio do meu quarto restaurado. Porque é isso que a obra do Evangelho é essa. Eu não gosto de rótulo, eu sou evangélico, eu sou crente, eu não gosto desse estilo, porque não é isso. A vida de Deus é maior, muito maior do que tudo isso. Por isso que esses fatos que ele narrou aqui nessa epístola, nessa carta, o objetivo dele é que as pessoas que ouvissem esse Evangelho, lessem esse Evangelho, pudessem crer que Jesus não era um homem comum, que Jesus é o Filho de Deus, e tendo vida, crendo, tenhais vida em seu nome. Então lembre-se disso, meu amado. A vida cristã é uma vida de qualidade, é uma vida maravilhosa de qualidade. Se você viver uma vida toda torta, sabe, cheio de dúvida, cheio de problemas, sabe, angustiado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Talvez você não entendeu ainda, não tenha compreendido ainda. Procure um pastor, procure a pastora, converse, entendeu? Porque, irmãos, eu não conheço outra vida. O que nos cativa em Cristo é exatamente essa vida que Ele trouxe. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e não só vida, Ele disse vida com abundância. É isso, irmão. Eu conheci esse Evangelho, eu aprendi esse Evangelho, eu me converti nesse Evangelho, eu vivo esse Evangelho. Esse é o Evangelho que eu conheço, esse é o Cristo que eu conheço. Amém, amado? Então, voltando lá para o início de João 1, vamos voltar, vamos fazer uma reflexão aqui, rapidamente, amados, sobre esse início da narrativa de João, que é muito forte. Ele já inicia de uma forma que, olha, é tremenda. Olha como ele começa o Evangelho dele. No princípio era o Verbo. A gente sabe que o Verbo aqui, quem é? Cristo. Toda vez que você vai ler no restante, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo. Por que Verbo? Bom, essa palavra Verbo vem de uma palavra grega que é o Logos. É muito profundo isso, muito profundo. Seria uma mensagem só sobre o Logos, se pudesse, só sobre o Logos. Então, ano passando, é que eu tenho que falar sobre o Logos. O Logos na cultura grega é tudo que é palavra, tudo que é discurso, tudo que um pensamento se torna verbal. Todo pensamento que se torna verbal, na cultura grega era chamado de logos. Então, de forma simples, o logos é a palavra. Mas não é a palavra qualquer. Esse logos é algo mais. Porque o logos tem um sentido mais divino. Esse foi traduzido, o mais próximo que os tradutores conseguiram chegar foi a palavra verbo. Por que verbo? Porque verbo denota uma palavra, só que não é uma palavra qualquer, é uma palavra ativa, uma palavra em ação. O verbo é uma ação. Então, como é que Deus criou o universo? Deus criou o universo através da fala, da palavra, do logos, do verbo.
Deus falou, é assim que Ele criou. Deus não fez assim com a mão, né? Fez alguma coisa assim, uma varinha, não. Ele criou tudo pela fala, pela palavra, né? Então é interessante que, como é que João começa? Ele diz assim, no princípio. O que vocês lembram dessa expressão no princípio? Lá de Gênesis, o livro da criação, né? Se você voltar lá para Gênesis, o comecinho de Gênesis, ele está usando a mesma expressão de Gênesis. Olha como Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então olha só que coisa forte isso. Ele está começando a falar não do tempo dele, nem do tempo passado, nem do tempo de Israel, da história de Israel. Ele volta lá no princípio de tudo, antes da criação. Esse no princípio significa acontecimentos que tiveram antes da criação de todas as coisas. Então ele diz assim: no princípio, antes de tudo ser criado, era o que? O Verbo, a palavra de Deus. Isso é profundo, mas tenta me acompanhar um pouquinho aqui. Quando Deus falou, haja luz, que ele usou a palavra, o logos, o verbo, haja luz, e a luz se fez, né? Jesus é essa palavra. Jesus é essa palavra. Na verdade, pelo contexto, você vai ver que tudo que foi criado pela palavra. Quem é a palavra? Cristo. Quem criou, na verdade, o universo, toda a criação que você conhece, foi Jesus que criou todas as coisas. Então, vamos continuar. No princípio era o Verbo. O que significa isso? Que antes da criação Jesus já existia. Amém, amados? Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Quem nasceu ali foi uma criança, mas é o Deus encarnado. Maria foi apenas um receptáculo, né? Maria foi apenas um instrumento. Deus usou apenas o útero dela, mas a semente que veio é uma semente divina. O Verbo se fez o quê? Carne. Este Verbo, lá no princípio, se fez carne. Ele se tornou homem. Deus se humaniza. Deus se torna homem como eu e você. Por isso que Jesus pode ser o nosso Salvador, porque Ele se tornou como eu e como você. Amém, amados? A dor que nós sentimos, Ele veio para sentir. O sofrimento que nós sofremos, Ele veio para sofrer. Então Ele sabe exatamente o que é que nós sentimos, o que é que nós passamos, o que é que você está sofrendo hoje, irmão. Deus sabe. O que está sofrendo hoje, irmã, Deus sabe. Jesus, então, Ele não nasceu há 2000 anos atrás, ali apenas foi o Deus que se encarnou. A semente divina entrou no útero de Maria, de uma forma tremenda, poderosa, sobrenatural. Não foi através do homem, não foi através do esperma de José, não, é da semente de Deus. Eu já expliquei isso para os irmãos, que se Jesus tivesse nascido do relacionamento entre José e Maria, Jesus não poderia ser o que ele foi, porque ele nasceria com pecado. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, teria que vir sem pecado, sem mancha, sem mácula. E a única maneira era nascer um homem especial, um homem diferente, um homem que nasceu puro, sem pecado, livre do poder do pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou, para que ele pudesse fazer tão grande salvação por mim
e por vocês. Pode dizer amém por isso? Pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, porque essa é a nossa realidade. Você percebe, irmãos, que nós não estamos aqui seguindo uma religião. Se a tua ideia ainda é de religião, para com isso. Para com isso. Você tem que ver que há algo maior acontecendo aqui. Há algo muito mais poderoso acontecendo aqui. Tudo que nós fazemos aqui é uma superficialidade, irmãos. Estamos louvando, adorando, mas tudo isso é superficial. Estamos num tempo bonito, cortinas e tudo, e luz, mas tudo isso é superficial. Há algo muito maior do que tudo isso, que é a obra de Deus nas nossas vidas, irmãos. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Irmão, se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Quem te esclareceu? Quem abriu teus olhos? Se os teus olhos estão fechados, em nome de Jesus, que essa palavra dessa noite te conceda a graça de que os teus olhos sejam abertos em nome de Jesus, para que você possa ver essas coisas. Jesus, portanto, estava lá no princípio. Sabe por quê? Porque Jesus é eterno. Aleluia. Ele estava, vamos dizer aqui, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Olha o Verbo, onde Jesus estava, com Deus. Por isso que, se você voltar um pouquinho lá para o Gênesis, né, aproveitando aqui a deixa de João, Gênesis 1, que a gente já falei isso aqui para os irmãos, mas um dia eu vou explicar melhor, mais profundidade, que é o verso 26. Porque a gente parece que quem está criando os céus e a terra e fazendo tudo é só Deus que está fazendo aqui, mas você vê no verso 26 que diz assim: também disse Deus, façamos o homem, a criação do homem, a nossa, olha aqui, é o pronome aqui, ó, né? Nossa semelhança, façamos, tudo no plural. Deus não está sozinho, Ele está criando algo com alguém junto. Quem é? O Verbo, Cristo. Ele estava lá no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa importante. Por que esse primeiro versículo é tão tremendo? Porque quando João escreve essa carta, havia umas heresias terríveis assolando a igreja nessa época. Uma delas, que deram mais trabalho para os apóstolos, para os discípulos do primeiro século, segundo século, era um tal de gnosticismo. Eu vou falar sobre o gnosticismo aqui, que foi uma doutrina que surgiu lá no meio da igreja, uma heresia, né? Então, vira e mexe, surgem heresias, né, na igreja. Ao longo da história, sempre surge. Nos nossos dias, está cheio de heresias, né? Uma série de igrejas que pregam um monte de heresias que estão contra a própria palavra de Deus, né? São os absurdos, né? Agora há pouco, eu e a minha esposa, nós estávamos ouvindo uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, que eu recomendo. Se você quiser ouvir uma boa palavra no YouTube, procura lá Augusto Nicodemos. Nunca vi toda a palavra que esse homem prega é muito abençoada. Quer aprender mais? Ouça as palavras das mensagens de Augusto Nicodemos, reverendo. Ele estava falando sobre essa febre de apóstolos que o nosso país tem sofrido nesses últimos 10, 15 anos, falando dos absurdos que é esse movimento chamado apostólico, e que grande parte da igreja brasileira entrou nessa leva aí, né? Ele estava mostrando quais eram as heresias que fazem parte desse movimento chamado apostólico. Eu já conhecia alguns, mas ele trouxe outros, né?
e fez estudos mais profundos a respeito. Mas uma das coisas que esse movimento faz é que o apóstolo ele tem mais ou menos a mesma posição de Cristo. Ninguém pode duvidar do que ele fala. Não importa o que ele fala, todo mundo tem que acreditar que aquilo é de Deus, e ponto final. Não pode ter dúvida nenhuma. Tá? E o ensino apostólico deles é assim: olha, tem a Bíblia assim, mas Deus está revelando muito mais coisas para os seus apóstolos. Quer dizer, então o que está na Bíblia não é suficiente para eles, né? Eles estão ainda mais se apegando ainda a profecias, o que eles profetizam, enfim. E aí tem até uma parte que ele começa a mostrar várias profecias falsas, né, desses apóstolos, né? Ele citou algumas da Valnice Milhomes, acho que é uma parte que vocês devem conhecer. E também tem o tipo de apóstola, nunca vi isso na Bíblia, apóstola, mas hoje em dia, né, existe apóstolo, né? E agora tem um que vai ser o pai dos apóstolos, que é o pai apóstolo, né? Que é o René Terra Nova lá do Nordeste, né? Então as profecias têm sido assim. A Valnice profetizou que Jesus ia voltar, deu até o nome, o dia, data e tudo. Até agora eu acho que ele não voltou, né, irmãos? Eu estou aqui, então. A Neuza Antioquia também para outra apóstola, né? Neuza Antioquia, que também profetizou aí que o Brasil ia ser tão abençoado que o nosso PIB ia ser maior que os Estados Unidos 3 vezes. Olha só como é que o Brasil está. Você viu, né? A situação está séria. Para você ver, nós vamos exemplo para você ver, para você não ser uma pessoa simples. Irmão, olha, irmão, o cristão não pode ser simples, simplório. Eu sempre digo isso, porque Jesus disse o seguinte, que nós temos que ser sim, simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Olha só. Então o cristão, ele tem ele é bonzinho, ele sabe, às vezes é como uma pomba, às vezes é besta. Ele olha tudo, ele analisa tudo. Eu analiso tudo, eu analiso cada igreja que eu entro, eu analiso cada pregação. Não tem uma pregação que eu ouça que eu não vejo tudo que aquela pessoa está falando. Vejo tudo. E não adianta me citar texto, porque eu vejo a maior parte dos textos que eles citam é torcido. Então você não pode dizer assim, mas eu vi tudo que ele falou na Bíblia. Sabe por que a pessoa diz isso? Porque é muito simplória demais. Por que ela diz que tudo que ele falou na Bíblia? Porque ele citou os versículos. Só que ela não vai ver se é verdade, não vai ver se aquele versículo foi realmente, sabe, traduzido corretamente, se foi interpretado corretamente, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode, irmão. O Espírito Santo falando muito, tem uma aguinha aí, ó. O Espírito Santo nunca vai dar uma profecia que seja contra a palavra de Deus. Se você ouvir um profeta, seja quem for, que der uma profecia, que você ouviu uma profecia que está contra o que a Bíblia fala, pode descartar, é falso profeta, é falsa profecia. Porque Deus nunca vai contradizer aquilo que Ele já escreveu na sua palavra. Tudo que é necessário para a nossa salvação e vida abundante, já foi revelado, está aqui, nós não precisamos mais nada mais. Deus abençoe. Tudo que você precisa, uma verdade, está aqui, ó. Então quando você vê alguém falando, fala uma coisa, se você não está certo, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Você vê aí esses homens aí se vestindo de saco. Primeira vez que eu vi, eu estava passando, eu vi aquele negócio, parei, voltei. O que é isso? Homem vestido de saco de estopa, não é um saco qualquer não, sabe?
de linho, sabe? Deve ser, né? Alta costura, porque o negócio. Então pare para ver aqui, o que é aquilo? Porque isso aí tem a ver o quê? Todas essas seitas, elas são baseadas aonde? No Velho Testamento, tudo no tempo de Israel, na coisa antiga. Porque lá no Velho Testamento diz que quando alguém queria se humilhar, o que ele fazia? Ele pegava sacos, que era a coisa mais reles que tinha, a roupa mais dada. Um saco não era nada, não servia nada. Então ele se vestia de saco para mostrar a humildade, aí ele se humilhava, ia jejuar e clamar, é isso. Somente em momentos assim. Não vai ficar pulando na frente da televisão para mostrar uma humildade através de um saco de estômago. Então, se você vê tantas barbaridades na televisão, você fica absurdado, né? Então, como eu disse para os irmãos, eu tenho que sempre dizer para os irmãos: não seja uma pessoa simplória. Tudo que você ouvir, você tem que analisar se é de Deus ou não é de Deus. Se está contra a palavra, esqueça, diga assim: não. Aí vem os irmãos: irmão, mas a gente não pode julgar. Será que Deus não está fazendo algo diferente? Pode parar já. Isso é muita ignorância. Alguém me fala comigo, vai parar já. É gente ignorante que fala isso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Isso nós somos falando. Irmãos, tem que julgar tudo através da luz da palavra de Deus. E que está errado, seja quem for. Não tem essa. Então, amados, em nome de Jesus, não seja, deixa de ser simplista, ser simplório, aceitar tudo, acreditar em tudo que você está ouvindo aí, sabe? Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Muita heresia, muito falso profeta, muita coisa errada que nós precisamos atentar, viu? Não se iluda com movimentos. Como Paulo dizia, né? Nós temos que deixar de ser criança, porque as crianças são aqueles que são levados por todo o vento de doutrina. Temos que ter sabedoria em nome de Jesus. O Evangelho não precisa dessas coisas para ser o que ele é. Então, voltando aqui para esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A gente viu lá, né, na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a terceira parte é o Verbo era Deus. O que eu estava dizendo? Sobre esse movimento do gnosticismo. Porque ele estava entrando nas igrejas, alguns falsos apóstolos se apresentavam como apóstolos, se apresentavam como sábios, entravam nas igrejas e começavam a ensinar do jeito, começavam a falar o que é o gnosticismo. O gnosticismo veio com uma palavra chamada gnose, que significa conhecimento. Eles diziam que para uma pessoa conhecer de fato Deus, conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele precisava ser iniciado nos conhecimentos. E quem detinha o conhecimento? Aqueles mestres. Eles tinham conhecimento. E começaram a trazer heresias, e as pessoas, muitas vezes simples, acabavam sendo enganadas. Uma das coisas que eles ensinavam é que Jesus não era real. Um dos ensinamentos, vários, mas um dos ensinamentos que não era real. Jesus, aquele que aparecia, era apenas uma figura, era apenas uma sombra, sabe? Que ele não era Deus, né? Não era divino, era como se fosse um anjo, alguma coisa assim. Então, muitos ensinos heréticos. E foi exatamente nesse momento que João se sente no seu coração que deveria escrever este Evangelho, que se tornou uma bênção até os dias de hoje, né? Então ele mostra aqui na terceira parte que no princípio, lá da criação, Jesus já existia. Segundo, que o Verbo estava com Deus, sempre esteve, na verdade, mostra essa eternidade, que Jesus é eterno, como Deus é eterno. E a terceira parte, que o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele é divino. Por isso que ele precisa ser adorado.
Você sabe que um dos grandes erros da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, nome completo dela, exatamente, de divinizar algumas pessoas citadas na Bíblia, né? Uma das mais fortes que tem, você sabe, que é a mãe de Jesus, Maria. Se você fizer um estudo da história da igreja, você vai ver como é que essas heresias foram entrando, quando entraram, através de quem entraram, né? Porque eles chegaram, divinizaram, colocaram Maria como centro divina, como sendo Deus, onde as pessoas oraram para ela, né? E ela é chamada até hoje de Virgem Maria, que é um grande erro. Por quê? Porque Maria só foi virgem quando concebeu Jesus. Mas os textos bíblicos são muito claros. Eu não sei o que eles fazem com esses textos, porque mostram que Maria teve outros filhos. Teve outros filhos. Teve vários filhos. Você vê parte quando Jesus está dentro de uma casa, que alguém anuncia: olha, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, né? E ele está dizendo aquela palavra, né? Quem são minha mãe e seus meus irmãos? São esses, alguns discípulos ali, os apóstolos, né? Dele, né? Até ouvi uma vez uma pessoa me dizer assim: não, está vendo? Aqueles que estavam lá fora não eram irmãos no sentido físico, mas eram irmãos no sentido espiritual. Mas se fosse assim, ele não falaria com aqueles que estavam lá dentro. Os que estavam ali dentro eram seus discípulos, mas os que estavam lá fora eram seus irmãos carnais, que nasceram de Maria. Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus, que foi sobrenatural, porque teve outros filhos. Esse Tiago que você vê na Bíblia, que se tornou um dos grandes líderes da igreja, esse Tiago é irmão carnal de Jesus. Irmão de Jesus carnal. Não é só ele, é irmão espiritual, é irmão carnal de Jesus. Ele é irmão do Senhor. Você vai ver um texto lá que todos conheciam este irmão, que se tornou um grande líder da igreja, né? Então as pessoas, hoje, claro, as pessoas são simples, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Escritura, aceitam tudo que esses líderes religiosos falam, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, tem um monte de ensino, um monte de coisas erradas. As pessoas acreditam em tudo e não examinam as Escrituras para ver se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro ou não. Então hoje, eu já ouvi cada coisa, por exemplo, as pessoas oram para esses homens e mulheres que morreram, que dão a eles a qualidade. Me permita dizer, eu tenho que ensinar para a igreja, eu tenho que falar essas coisas, que são colocam como santos. As pessoas oram para esse. Oração é só para Deus. Quem vai orar para uma pessoa que já morreu? Irmão, todo homem que morre e vai esperar o juízo final. Todos, sem exceção. Todos que morreram, irmãos, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele ressuscitou e ascendeu ao céu. E falam até da assunção de Maria, mas onde está na Bíblia isso? Não existe isso na Bíblia. Então as pessoas oram para eles, pedem para eles, e vêm as explicações mais absurdas. Não, mas um dia eu questionei isso, aí me disseram assim: não, mas tem que pensar, pensa bem comigo aqui. Será que alguém vai resistir no pedido de uma mãe? Sabe? Eu não vou pedir para Jesus, mas se eu pedir para a mãe dele, e a mãe dele pedir para ele, eu vou conseguir. Essa é a ideia que eles têm, né? Mas santa ignorância, né? Porque por isso que eu falo, irmão, se você não tiver uma base da sua fé, aonde que está a base? Na palavra de Deus, é aqui. Falou qualquer coisa, peraí, onde na Bíblia isso? Um dia desse estava com uma pessoa que até de outra igreja, tem umas doutrinas estranhas na igreja. Pessoas que eu amo, é um casal amigo demais da gente, eu amo demais eles, gente amorosa, só faz parte de uma igreja estranha demais. E um dia nós estávamos discutindo sobre a Bíblia, eu comecei a falar algumas coisas. Ela disse: não, mas isso aí está errado, porque disso, não me lembro agora exato, só o que vale é a intenção. Não, eu peguei assim: peraí, onde que está isso na Bíblia? Não, mas está na Bíblia. Por favor, me mostra onde que está. Ela não sabia, ela ouviu, mas nunca
foi olhar se estava e não estava. Não está. Não está. Então, amados, a sua fé não tem que se basear em homem nenhum. A sua fé tem que se basear na palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, encerrando. Verso 3. Todas as coisas, o inverso, tudo, foram feitas por intermédio dele, que é Jesus, o Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. A vida é a luz dos homens. Jesus é a nossa luz. Aleluia. Eu queria orar antes de nós terminarmos a nossa reunião. Sabe, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu não me canso de dizer isso. Eu tenho que mexer com as estruturas da tua vida. Eu tenho que mexer com as estruturas da igreja para tirar de você qualquer coisa que não seja de Deus. Porque a gente ouve tanta coisa, a gente aprende as coisas desde criança e não sabe nem por que está fazendo. Porque a gente não pode fazer qualquer coisa sem saber o que está fazendo. Eu estava andando um carro com uma certa pessoa e ele passou na frente de uma igreja e fez o sinal da cruz. Passamos depois perto de um cemitério e fez o sinal da cruz. Aí eu perguntei para ele assim: por que você faz essas coisas? Ele parou, me olhou assim. Acho que nunca ninguém perguntou aquilo para ele. Não, sei lá, eu aprendi. Eu aprendi assim. E a pessoa aprende e faz e nem sabe o que está fazendo. Quer ver outra coisa que as pessoas fazem? Você deve ter feito, já tem feito muitas vezes isso, talvez, não sei. No enterro, alguém pega um pouco de terra e joga dentro do caixão. Já viram eles fazerem isso? Eu vejo isso muito nos enterros. Por exemplo, por que você faz isso? Não sei, vejo todo mundo fazer, eu faço também. Não pode ser assim a sua fé. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a razão da minha fé. Eu sei porque eu creio, em quem eu creio, no que eu creio. E isso é evangélico. Então, talvez você tenha muitas ideias erradas, mas aproveita aqui, quando você vier na igreja. A luz está brilhando aqui nessa noite, há muita luz brilhando, a luz de Cristo está brilhando nesse lugar. Que você aproveite isso. Eu quero orar por você.